Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Expertises e no vídeo de hoje nós falaremos sobre Buenos Aires, esse destino que sem dúvida ainda é o favorito para a maioria dos brasileiros fora do Brasil. E te convido a já deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal para que você possa ser notificado a cada novo vídeo que eu publicar aqui. Então vamos lá para mais um vídeo. O primeiro ponto para você planejar a sua primeira viagem para Buenos Aires, e que também é o primeiro ponto aqui do nosso vídeo, é sobre a compra da passagem aérea. Já há um tempo atrás, um dos primeiros vídeos que eu fiz para o canal foi a respeito desse tema. Especificamente para Buenos Aires, você tem que saber o seguinte: um preço razoável de passagem aérea saindo de capitais aqui do Sudeste, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu acredito que em torno de R$800 ida e volta seja considerado um preço justo. Você pode encontrar também valores um pouco acima do que isso e também valores promocionais mais abaixo. Quando eu fiz a minha última viagem para Buenos Aires, que foi em março desse ano, eu fui no período do carnaval, então por isso eu paguei um pouco, aliás, bem mais caro do que esse valor que eu estou dizendo para vocês. Primeira coisa que vocês têm que observar é se no valor da passagem aérea está também já incluído o despacho de bagagem. Se não estiver, ok, dependendo do tempo que você for ficar em Buenos Aires, dá perfeitamente para você fazer uma mala de bordo e não pagar por despacho de bagagem. Mas observe isso. O segundo ponto também, você tem que observar se tem escalas, né? E se tem troca de aeroportos e também o aeroporto que você vai chegar em Buenos Aires. Via de regra, são dois os principais aeroportos em Buenos Aires. O aeroporto internacional e o principal da região de Buenos Aires, que é chamado Ezeiza. Esse aeroporto ele é bem mais distante do centro da cidade do que o outro aeroporto. Então você tem que observar isso, porque se a diferença for muito pequena, você vai ter que pagar um valor de translado para você poder chegar até o local que você vai ficar hospedado. Então, dependendo do valor, talvez seja melhor você aterrissar no aeroporto mais central, que é justamente o segundo aeroporto. O nome desse aeroporto é Aeroparque. Ele é bem mais próximo ao centro de Buenos Aires do que o Ezeiza. O segundo ponto, também para você planejar sua viagem para Buenos Aires. Você pegou o avião daqui do Brasil, chegou num dos aeroportos lá em Buenos Aires, agora você precisa ir para o seu local de hospedagem, seja um hotel, seja um albergue, seja o que for. Você vai precisar então fazer um translado do aeroporto até esse local. Então, como na maioria também das cidades, você tem várias opções para fazer esse translado. Então, você pode ir de táxi, você pode ir de ônibus público, você pode fazer um transfer privativo, um transfer compartilhado, ou você pode também usar um aplicativo como o Uber, Cabify, que também estão disponíveis na Argentina. O detalhe é que, até onde eu sei, o Uber tem alguns problemas com os taxistas na Argentina, e até onde eu sei também ele não é considerado legal. Só para vocês terem uma noção, vou então deixar esse quadro que está sendo mostrado agora, comparando os valores das diferentes opções para você fazer o seu translado do aeroporto até o seu local de hospedagem.
Minha experiência: das vezes que eu fui para Buenos Aires, eu utilizei sempre transfer. As 2 primeiras vezes eu utilizei um transfer privativo que eu comprei aqui no Brasil, e dessa última vez, já com um pouco mais de experiência em viagens, eu dei uma boa pesquisada, e como eu cheguei sozinho em Buenos Aires, eu optei por utilizar o serviço de transfer compartilhado, que funciona 24 horas por dia em ambos os aeroportos, e que no meu caso, por estar sozinho, valia bem mais a pena do que eu pagar por um Uber ou por um táxi. Na época, salvo me engano, eu paguei o equivalente a R$ 35 do aeroporto de Ezeiza até o centro da cidade de Buenos Aires. Vamos à nossa próxima dica. Você já está em Buenos Aires, você já chegou até o seu local, você está no aeroporto escolhendo qual vai ser a sua opção de translado. Você também precisa, seja aqui no Brasil ou seja quando você chegar em Buenos Aires, fazer o câmbio do seu dinheiro, o câmbio das suas moedas, do real para o peso argentino. A minha dica de câmbio quando você for para a Argentina é você trocar o dinheiro lá. Por que eu digo isso? Porque as casas de câmbio aqui no Brasil, as mais conhecidas, ou até as casas de câmbio menores, elas vão te cobrar uma taxa que, pelo menos pela pesquisa que eu fiz agora em março de 2019, não era nem um pouco favorável para nós turistas. A melhor opção, que pelo que eu já pesquisei e pela minha própria experiência, para você trocar o seu dinheiro do real para o peso argentino, é você trocar assim que você chega num dos aeroportos na Argentina. E daí, chegando lá, você vai procurar o Banco de la Nación, ou Banco La Nación, que é assim que os argentinos falam. Esse banco, no aeroporto de Ezeiza, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já no Aeroparque, o funcionamento ele é restrito, das 6 da manhã até a meia-noite. Se você já está em Buenos Aires, você vai ter que se locomover pela cidade para conhecer as principais atrações. Também, da mesma forma que para você fazer o translado do aeroporto até o hotel, você tem diversas opções também para você poder conhecer a cidade. Nesse quesito, tem pessoas que às vezes têm dúvida, será que eu preciso ter um pacote de dados para poder usar o 3G, para eu poder usar um aplicativo? Na minha opinião e pela minha experiência pessoal, eu acho desnecessário. Por que eu digo isso? Porque é bem possível e bem econômico também você utilizar os táxis em Buenos Aires. O preço, na minha opinião, é bastante convidativo, e a oferta também de táxi na região turística da cidade, bairros como Centro, Recoleta, Palermo, Belgrano, é bastante grande. Então você não vai ter problema para você poder pedir um táxi por lá. Além de táxi, você também pode utilizar o transporte público. Existem várias linhas de ônibus. Eu confesso para vocês que eu nunca utilizei ônibus público na cidade de Buenos Aires, mas já utilizei o metrô. O metrô é muito semelhante ao metrô europeu, ao metrô daqui das grandes cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro, e é extremamente econômico. Um bilhete de metrô em Buenos Aires não sai por mais de R$1. Então, assim, é bem barato você utilizar o metrô por lá. E você tem estações nos principais bairros da cidade. Os bairros turísticos, com certeza, você vai ter uma estação de metrô para você se locomover até Recoleta, até Palermo. Com certeza não haverá nenhum problema para você utilizar. O problema é que o que pode acontecer, não é um problema, mas o que pode acontecer é você ter de fazer alguma baldeação e daí você gastar um pouco mais de tempo. Agora, se você tiver acompanhado, se você puder dividir o valor de um táxi, com certeza não tem melhor opção, porque vai sair muito barato. Então, o táxi de lá com certeza é mais barato do que na cidade onde eu vivo, aqui em Belo Horizonte. É mais barato que o Uber aqui no Brasil. E o problema de lá do Uber é que até então, até onde eu sei, ele não é regulamentado pelas autoridades argentinas. Então pode ser que você venha a ter algum problema ao utilizá-lo. Eu preferi, da última vez que estive em Buenos Aires, a me locomover praticamente todas as vezes por táxi pela cidade e não tive nenhum problema. Então, da documentação. A Argentina faz parte do Mercosul,
Então os brasileiros não precisam apresentar o passaporte para poder fazer uma viagem até Buenos Aires. Mas é importante você saber que o documento que é válido para você entrar na Argentina é a nossa carteira de identidade nacional. E é importante também que ela não seja antiga, ela deve ser mais recente. Existem casos de pessoas que apresentaram uma carteira de identidade mais antiga e que tiveram problemas para poder entrar na Argentina. Aí você pode perguntar, mas quantos anos? 10 anos de emissão é suficiente? Não tem uma regra clara, assim, não está escrito em nenhum lugar que tem que ser 10 anos de emissão no mínimo. Eu não achei isso escrito em nenhum local. Assim, eu acredito que se você levar uma carteira de identidade com até 10 anos e se a sua foto também não apresentar grandes diferenças, eu acredito que você não deva ter nenhum problema não. Agora, se você for, procure levar uma carteira de identidade de emissão mais recente, em onde se hospedar, onde ficar em Buenos Aires. Vamos então, para entender esse tópico, dividir as cidades e as opções pelos bairros. Vamos começar então a nossa explicação pelo centro ou microcentro. Na minha opinião, é uma das melhores opções para você se hospedar, porque, como o próprio nome já diz, você vai estar no centro. Então, você vai estar perto de tudo, perto do comércio, perto de várias atrações turísticas, como a Casa Rosada. Você vai estar perto também de outras atrações em outros bairros, que vai ser super tranquilo de você alcançar essas atrações, como, por exemplo, o Porto Madeiro, é praticamente do lado. E você vai ter uma facilidade grande de locomoção. E você também vai ter várias opções de hotéis dos mais diversos preços. Então, a primeira opção seria o microcentro da cidade. A segunda opção, que também eu acho importante você considerar, é o bairro da Recoleta. O bairro da Recoleta faz fronteira com o centro da cidade de Buenos Aires e é considerado um bairro mais da elite. Então você pode encontrar várias opções de hotéis, hotéis 5 estrelas, hotéis de 3 estrelas ou mesmo albergues, por um preço ligeiramente mais alto do que, por exemplo, o centro da cidade. Mas é uma ótima opção também para você se hospedar. O local é bastante aprazível, você tem muito comércio em torno, você tem algumas atrações turísticas no bairro e também você não vai ter nenhum problema para você se locomover, sendo a sua opção ficar na Recoleta. Uma outra opção também de hospedagem é a zona de Palermo, que aí tem vários bairros assim próximos e tem o bairro mesmo de Palermo. É um bairro onde você vai encontrar comércio, você vai encontrar museus, mas ele é mais residencial. Ele é bem famoso pelos parques, então é uma área com bastante verde, bastante parques. E o bairro de Palermo tem também alguns shoppings, como por exemplo o Shopping Palermo. Só que se você optar por ficar nessa zona, ele é considerado um pouco mais distante dos outros bairros. Você vai gastar cerca, vamos colocar aí uns 10 minutos para você chegar de táxi até o centro da cidade, por exemplo. Uma boa opção, uma alternativa de hospedagem é também o revitalizado Porto Madeiro. A região do Porto Madeiro, ela é famosa pelo porto, como o próprio nome já diz, e também pela quantidade de restaurantes que na década de 90, mais para o final da década de 90, essa região foi toda revitalizada. Então hoje lá você tem várias opções de restaurantes. Os antigos armazéns do porto se transformaram em vários restaurantes de luxo, restaurantes típicos argentinos e também cadeias de restaurantes famosas na Argentina e pelo mundo afora. Mas além disso, é possível também você ter boas opções de hospedagens na região do Porto Madeiro. O preço lá vai ser um pouco mais caro do que o centro, e você vai estar numa região considerada mais elitizada hoje.
Pessoal, esse foi o vídeo de hoje a respeito de Buenos Aires, essa cidade que também vale super a pena a visita e que tem preços bastante convidativos para nós brasileiros em tempos de dólar alto e de peso desvalorizado. Então, te convido a você deixar o seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo e também a já se inscrever no canal para que todas as vezes que eu publicar um novo vídeo você seja notificado e também para que você faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas através do YouTube. Muito obrigado por você assistir e até o próximo vídeo aqui no canal Expertises uma vez por semana.